Fé, lição número 5, está escrito aqui na frente da página, a oração, tá? Eu quero ler com você na parte de dentro, tá bom? Pode abrir aqui na parte de dentro, aonde está escrito também a oração, na primeira página da parte de dentro. E aí vamos começar essa leitura aqui para a glória de Deus, tá? Hoje nós estamos na 5ª lição do curso Fé, estamos caminhando já para receber a nossa bênção. Diz assim, pessoal, no início aqui, ó. A oração é muito importante em nossa vida. Por meio dela, acheguemo-nos a Deus para louvá-lo e agradecer-lhe os benefícios. Além disso, ela é o recurso que temos nos momentos, o que, pessoal? Difíceis. E delas, todos os seres humanos fazem o quê? Fazem uso. Então, você vê que é recurso, pessoal. Quando fala assim, é um recurso, é uma solução. Certo? Quando você usa um recurso, é porque você tem uma solução. Então aqui a Bíblia deixa claro que esse recurso nós usamos no momentos mais o quê? Difíceis. É o recurso que você usa aqui. É tudo aquilo que você faz como um recurso. É uma solução. Eu não sei o que fazer agora. Não, mas eu tenho uma solução, eu tenho um recurso. Eu sei que eu tenho o poder da oração. Eu sei que eu posso usar essa oração ao meu favor. Ou seja, quem não tem recurso, continua tendo uma vida difícil. Para pensar nisso. Você é uma pessoa que você é de Deus. Quem é de Jesus aqui? Você é de Jesus? Glória a Deus. Então você é de Jesus. Quando você passa por um momento difícil, você tem que usar um recurso. Qual é o seu recurso? É a oração. Imagina uma pessoa que não tem esse recurso aqui. Uma pessoa que não tem esse momento de oração. Não sabe que quando está num momento difícil, a pessoa tem que orar para sair daquele momento difícil. Pensa só. A pessoa que não tem esse recurso vai sempre permanecer numa vida difícil. Porque não tem recurso. Não tem essa solução. Amém, pessoal? Então isso aqui é importante. Aí dizendo aqui, ó, continuando. Apesar de tudo, o que a oração é e representa para o cristão, são poucos os que sabem fazê-la. Quando os discípulos de Jesus viram que ele obtinha sucesso em todas as suas orações, chegaram-se a ele e lhe pediram que os ensinasse a orar. Certamente, existe uma maneira correta de fazer o que Deus considera oração. Os heróis da fé sabiam fazê-la e, por isso, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Sim, tudo isso é muito mais, e muito mais conseguiram, porque sabiam fazer aquilo que pelo Senhor é considerado o quê, pessoal? Oração. E você? Já sabe fazer a oração que move a mão do Senhor e faz com que o poder celestial opere em seu favor? Há muita coisa boa esperando por você. Aprenda a fazer a oração da fé e passe a desfrutar do melhor desta vida. Não vamos, nesta lição, estudar todos os tipos de orações, mas a fórmula da oração que devemos fazer para vencer os males. Existe tal fórmula? Sim. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 26, está escrito: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresente as tuas razões para que te possa justificar. Isaías 43, 26. Temos nessa declaração de Isaías a fórmula da oração para o que, pessoal? Que nos fará vitoriosa. Então isso aqui é uma fórmula, tá, pessoal? Grave esse versículo aqui. Se você tiver uma caneta aí, você vai sublinhar aqui esse versículo aqui que você acabou de ler. Por quê? Porque esse versículo aqui é uma fórmula para você receber a sua bênção. Isso aqui é a fórmula da oração. Pastor, não sei orar, como é que eu faço? Aqui, ó. Esse aqui é a fórmula. Tudo que você precisa saber no meio de uma oração está aqui, pessoal. Eu costumo dizer que, quando está aqui Isaías 43, 26, isso aqui é uma base da oração, uma fórmula mesmo. Para você saber como fazer a sua oração, para você saber entender, né, como você vai fazer esse juízo, como que você vai estar diante de Deus numa oração. Porque oração, pessoal, é uma guerra, é uma batalha.
Você não pode entrar numa oração igual as pessoas fazem, geralmente, né? Algumas pessoas, na hora de dormir, ajoelha lá, Pai, obrigado por mais um dia. Glória a Deus, isso é bonito, né? Orar assim, isso é bonito. Mas não é a guerra que você está fazendo ali. Você só está agradecendo a Deus pelo dia. E glória a Deus por isso. Agora entenda que a oração é uma guerra, uma batalha, pessoal. Você entra na oração numa guerra. E quando você entra numa guerra não é para perder. É para fazer o quê, pessoal? É para vencer. Amém, pessoal? Então isso aqui é uma fórmula e nós vamos aprender sobre esse versículo aqui no decorrer desse estudo. Primeiro passo, tá? Tá escrito aí. Primeiro, procurar o quê, pessoal? Lembrar. Lembrando que o que está dizendo aqui, essas etapas, é sobre esse versículo, tá, pessoal? Ó, vamos ler o versículo de novo aí em cima? O que diz aí no versículo? Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Então nós vamos aprender sobre esse versículo por etapas. Vamos lá. Primeiro, procura lembrar-me. Diz assim: ao entrarmos na presença do Senhor, devemos fazê-lo saber que estamos ali porque somos seus filhos, porque a palavra dele nos garante a bênção e porque acreditamos que ele é poderoso para nos conceder a graça. Se quisermos ser atendidos em nossa petição, temos de entrar em tua santa presença, lembrando-o de tudo o que a sua palavra promete e garante pertencer-nos. Alguém poderá perguntar se Deus é esquecido. Poderá lembrar o fato de que, se ele é onisciente, sabe tudo, e por isso não precisamos lembrá-lo. Ainda poderá argumentar que o próprio Senhor Jesus ensinou que o Pai sabe do que precisamos antes de lhe pedirmos a bênção, pois foi assim que Cristo ensinou, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Mateus 6:8, parte B. Não que o Senhor tenha esses ou qualquer outros problemas, nem que existam contradições na Bíblia Sagrada. O que realmente ele quer dizer, por lembrar-me, é que, quando vamos orar, nem sempre estamos desligados dos assuntos materiais que nos cercam. Muitas vezes encontramos tão rodeados pelos problemas que não nos conseguimos concentrar, ficar ligados em Deus. A nossa oração fica vazia e destituída da fé, poder e autoridade. E por conseguinte, não recebemos o que pedimos ou determinamos. Aí diz assim, ó: quando começamos a orar, lembrando o nosso Senhor acerca das suas promessas, estamos, na verdade, fazendo um grande bem a nós mesmos, e não propriamente lembrando o nosso Deus. Estamos como que escovando o nosso espírito, lustrando a nossa verdadeira pessoa, o nosso espírito. Ao lembrar o Senhor de tudo aquilo que nos conhecemos e cremos em sua palavra, e estamos verdadeiramente de novo, ou pela primeira vez, dando ouvidos à palavra de quem, pessoal? De Deus. Sabemos que é por dar ouvidos a ela que a fé vem ao nosso coração. Então estamos fazendo um bem infinitamente maior à nossa pessoa. Final do versículo, final aqui do estudo diz assim, ó: quem usa esse método sabe que isso é verdade, pois o Todo-Poderoso não precisa de pessoas que o lembrem de que ele deve ficar ciente de que nos havia prometido aquela o quê, pessoal? Aquela bênção. Ou seja, você tem que suplicar, tem que fazer súplicas, né? Quando você vai orar, você tem que suplicar diante de Deus. Deus, a tua palavra está escrito, Senhor. Deus, é a tua palavra que diz sobre isso. Você tem que começar a suplicar, começar a falar com Deus o que a palavra dele diz. Não é a tua palavra. Senhor, a tua palavra diz. Eu estou suplicando, mas é a palavra do Senhor que está escrito isso aqui, Deus. Você tem que começar a falar com Deus dessa maneira. Não é chamar a atenção de Deus, está amarrado, né? Cuidado com esse negócio aí. Mas é você, naquele momento de oração, você começar a suplicar diante do Senhor. Botei aqui, ó, súplica. Creio, isso aqui é eu que escrevi, tá? Súplica, creio Deus na sua palavra, por isso que estou aqui. Ou seja, quando você começar a suplicar, você tem que falar: Deus, eu estou aqui orando porque eu creio na palavra do Senhor. Se eu não cresce na tua palavra, eu nem estaria orando, Deus.
Olha só que coisa bonita, pessoal. Olha como é que você está falando com Deus. Deus, se eu não acreditasse que o Senhor pode fazer, eu nem estaria aqui suplicando ao Senhor. Mas foi a tua palavra que disse isso, Deus. E eu estou crendo na tua palavra. Amém, pessoal? Isso aqui é importante, tá? Vamos lá. Segundo, entremos em juízo juntamente. A oração é um julgamento, uma batalha, uma guerra. Ao entrarmos em oração, devemos fazê-la lembrando que estamos verdadeiramente fazendo isso para decidir o quê, pessoal? Então a oração não é de qualquer jeito, tá, pessoal? Como eu falei, a oração é uma guerra, uma batalha, uma luta. Você está entrando naquela guerra para vencer, não é para ser derrotado. Imagina só você entrar numa batalha meio mole. Pensa nos guerreiros da Bíblia. Pensa em Davi quando ele ia para uma batalha. Você acha que Davi ia para a batalha como, pessoal? De moleza? Você acha que Davi ia para a batalha assim? Vambora, com a espada. Você acha que era assim? Ou ele entrava com guerra ali, pessoal, na batalha para vencer? Ele entrava para vencer. Então a oração não pode ser aquela oração de Pai, me ajuda, Senhor, tá difícil. Aí a pessoa ajoelha na hora de dormir, Pai, obrigado. Senhor, amanhã mais um dia, que o Senhor possa me abençoar, meu Deus, tá complicada a vida. E você não vai vencer assim. Essa oração tem que ser para guerra, para batalha. Se acordar e falar, em nome de Jesus, eu tenho força do diabo, eu estou dizendo para você, diabo, sai da minha vida. Senhor, na tua palavra está escrito que eu vou resistir ao diabo e ele que vai fugir. Olha que coisa diferente. É para guerra, pessoal, é para batalha. Essa oração que você faz aí, né, a oração da meia-noite, não funciona, a não ser que seja a oração de Paulo. A oração de Paulo foi meia-noite, mas foi como? Em nome de Jesus, e começou a orar e louvar lá dentro da cadeia, lembra dessa mensagem? E louvaram, o que aconteceu lá? Um terremoto, né? Não foi igual o terremoto que teve lá na como é que é o nome? Venezuela, não, né? Terremoto lá foi outra coisa. Mas quando você ora, há um terremoto espiritual e Deus começa a abençoar a sua vida. Começa a acontecer coisa a seu favor. Amém, pessoal? Entra pra guerra, entra pra batalha, porque o diabo está guerreando contra você. E você tem que vencer o diabo. Amém, pessoal? Continuamos aqui. Onde é que o pastor parou agora? Isso, Deus diz, segundo parágrafo, vamos lá. Deus diz que devemos entrar em juízo. Não há quem entre em juízo de qualquer maneira. Se levarmos alguém a juízo, ou somos levados por alguém, devemos preparar-nos para a batalha. Certamente, o nosso adversário usará todos os meios e métodos para obter vitória sobre nós. Nem sempre quem tem direito é quem ganha, mas sim quem consegue provar a sua inocência ou razão. Precisamos então preparar-nos para entrar em juízo. E isso nos leva de volta ao primeiro passo, que é o de lembrar o nosso quê, pessoal? O nosso Deus. Atrás da folha diz assim: após termos lembrado o Senhor, devemos entrar juntamente com Ele em juízo. Não podemos ir sozinhos, tampouco pedir a Deus que Ele vá por nós. Ele diz que temos de ir juntamente. A batalha é de quem, pessoal? É nossa e não do Senhor. E temos de fazer com Ele a nossa defesa e o nosso quê? E o nosso ataque. Há quem diga assim, pessoal, pastor, essa batalha não é minha, não, essa batalha é de Deus, não, a batalha é sua. É sua, é você que está passando por isso, não é Deus. Deus já é o poderoso, pessoal. Deus, ele cria qualquer coisa assim, no estalo de dedos. Pela palavra dele, ele fala e se cumpre. Agora a batalha é sua, como foi com Josafá, lembra? 2 Crônicas 20. Você vê que Josafá estava na guerra e Deus falou, ô Josafá, essa batalha não é sua, essa batalha é minha, glória a Deus. Mas Josafá teve que ir na batalha. Ele teve que estar lá. Ou Josafá foi para o shopping e foi para a praia, pessoal? Como que foi? Deus, então o senhor resolve aí que eu vou tirar uma soneca. Foi assim? Não, Josafá estava lá na guerra, estava na batalha. Quando Deus usou a expressão lá, Josafá, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. É que Deus está falando assim, ó, eu estou tomando a frente dessa batalha. Agora, não é por isso que você tem que estar na praia, você tem que estar no shopping e Deus lá guerreando por você. Amém, pessoal? Você tem que acordar, você tem que orar, você tem que batalhar, porque essa batalha ela é sua, pertence a você. E Deus vai tomar a frente quando você fizer isso.
Amém, pessoal? Você vê que Josafá naquela guerra lá, ele bota todo o seu exército na frente, né? Principalmente os levitas, a banda, e a banda começa a tocar e é um grande rebuliço ali naquele lugar. É isso que eu quero que você entenda. A gente vai falar assim, pastor, aqui diz que essa batalha não é minha, é de Deus, né? Quer dizer, essa batalha é minha. Mas lá em Josafá diz que o próprio Deus falou, essa batalha não pertence a você, Josafá, essa batalha é minha. Não, irmãos, mas Josafá teve que ir para a guerra, ele teve que ir para a batalha, entenda bem. Tem gente que fala assim, Josafá está escrito que essa batalha não é nossa, é de Deus. Então não preciso fazer nada. É por isso que tem muita gente que está perecendo em oração, pessoal. Tem que estar ligado com isso. Continuando aqui. Diz assim, isso é certeza de vitória. Quando e onde foi registrado que Deus tenha perdido uma só batalha? Isso é simplesmente impossível de acontecer. Ou seja, Deus nunca perdeu uma guerra. Aí diz assim, entrar juntamente com o Senhor em julgamento é encontrar aquela promessa ou declaração que Ele faz a respeito da nossa posição diante de determinada situação. E então, destemidamente, iniciar a oração, especificando o motivo dela. Logicamente, usando o nome de quem, pessoal? O nome de Jesus. Lançando-nos contra o adversário, exigindo que Satanás e tudo que é dele saiam de nossa vida, família e mais o que, pessoal? E propriedade. Ou seja, não aceita o mal. Não aceite a maldição sobre a tua vida. Você tem que entrar nessa guerra. Sabe o que eu me lembro muito, pessoal? Me lembro de uma irmãzinha da outra igreja que eu vim. E eu me lembro que essa irmã, quando ela chegou na igreja, ela não me contou a situação dela. Ela só chegou como um membro novo, né? Eu me lembro dela falando que, quando passou a batalha, ela veio me contar. Pastor, o senhor não sabe o que eu passava na minha vida, pastor. Falei, o quê, irmã? Você sabe que essa irmãzinha de lá, de Senador Camará, essa irmãzinha, ela fazia comida, pessoal, na lenha. Olha que coisa séria. Ela tinha que pegar, assim, graveto, juntamente num pote de ferro, aquele, como é que fala? Num pote de ferro mesmo, tipo como se fosse uma lata, pessoal, né? Ia fazer a comida ali, olha a miséria. Pensa só nessa miséria. Hoje você tem um fogão na sua casa, sim ou não? Você tem um fogão, você tem o seu gás, né? Glória a Deus por isso. Mas ela fazia na lenha. Olha que coisa séria. A família estava passando praticamente fome, tinha que cozinhar ali na lenha, porque não tinha um gás, não tinha um fogão. Aí a irmãzinha falou, pastor, desde que eu comecei a ouvir essas mensagens que eu tenho pregado, eu me levantei, pastor, eu entendi esse poder da oração, e foi nessa hora, pastor, que eu me levantei e falei, eu não aceito mais essa miséria, não aceito mais esse mal. Pastor, o meu marido arrumou emprego, agora ele está empregado, a minha filha arrumou emprego, agora ela está empregada também, pastor, eu cuido das coisas da casa, cuido de tudo lá direitinho, pastor, e agora a gente tem a nossa vida, eu cozinho agora direitinho no fogão, tudo direito, pastor, começamos a comprar nossas coisas, e pastor, todo mês meu marido me dá um dinheirinho, eu trago aqui meu dízimo e minha oferta aqui na casa de Deus. Olha a mudança de vida, pessoal, olha como isso mudou, mas por quê? Porque ela foi junto com Deus. Ela falou, Deus, então é contigo. E foi dormir, pessoal. Não, ela estava junto com Deus. Ela começou a orar diante de Deus. Igual certa vez, aconteceu uma vez com uma irmãzinha, falou para um pastor amigo meu, e ela falou assim, pastor, estou passando uma luta, pastor, estou passando uma batalha, o problema está grande, pastor, a situação está complicada, pastor, mas você não tem noção, eu não sei o que fazer, pastor. Aí o pastor deu uma palavra para a irmã, falou, irmã, vamos orar. Vamos determinar esse propósito na vida da senhora. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Tá bom, pastor. Então, pastor, o senhor ora por mim? Não, irmão, vou orar, vou estar aqui determinando. Isso foi no domingo. Ou seja, domingo o pastor ficou aqui na igreja o dia todo. Aí o pastor falou, não, irmão, vou determinar, vou estar aqui orando pela senhora. Amém, pastor. Tá bom, pastor, deixa eu ir lá que eu tenho que ir para a praia. Caramba, pessoal. Que coisa, né? Quer dizer, o pastor na igreja o dia todo, um domingo orando, determinando a vitória por aquela mulher que estava desesperada. Mas na hora de ir embora, ela deu tchau pro pastor, ela ia para onde? Para a praia. Irmão, como é que vai vencer uma batalha dessa? Aí o pastor ficou olhando assim, irmã, volte aqui, por favor. Aí o pastor falou com ela, irmã, eu vou estar orando pela senhora, a senhora falou que está passando uma situação difícil, a senhora vai para a praia? Pastor, que eu marquei com a família para ir para a praia. Ué, mas e o negócio que a senhora falou que é muito sério? Não, pastor, mas isso aí o senhor vai estar orando. Aí o pastor puxou a orelha da irmã, né? Não gostou muito, mas depois entendeu. Amém, pessoal? Né? Não que você não possa ir para a praia, não que você não possa ir num shopping, mas tem hora para todas as coisas. Sim ou não, pessoal?
Tem tempo para isso, né? Você está no momento de uma guerra, é o momento de você estar ali no seu particular orando, pessoal, determinando, vindo à igreja, se dedicando, indo, sei lá, até no monte, e você se entregando para Deus. Amém, pessoal? Essa é a hora de você lutar. Glória a Deus. Vamos lá. Terceiro, apresenta as tuas o quê? As tuas razões. Deixa o pastor beber uma água aqui. Depois eu quero falar com vocês sobre a água, hein, pessoal? Daqui a pouco, não vou falar agora não. Mas daqui a pouco eu quero falar com vocês sobre a água, que nesse tempo frio, a gente quase não bebe água. Vamos lá. Terceiro, apresenta as tuas razões. Diz assim, ó. Depois de termos lembrado o Senhor acerca do que somos e do que sabemos ser nosso direito, e de termos entrado juntamente com Ele em juízo, precisamos apresentar as nossas razões. Isso significa fazer o mesmo que fazem os advogados quando estão defendendo alguém. Devemos conhecer o direito que a palavra de Deus declara ser nosso e diante do Tribunal Supremo do Universo, que é a própria palavra. Erguer a nossa voz e não aceitar qualquer veredito, a não ser aquele que determinamos. Durante esse momento, devemos ficar bem acordados e atentos, pois o inimigo vai tentar de todas as formas ludibriar-nos. Às vezes ele surge de mansinho, tentando passar-se por quem, pessoal? Pelo Senhor. O diabo não avisa que está chegando não, tá, pessoal? Ele vem de surpresa. Ele insinua que nós não somos dignos de receber a bênção, como se elas nos fossem dadas por merecimentos. Se não conhecemos os meios pelos quais elas nos são concedidas, pela graça, mediante a fé, nós podemos ser convencidos de que realmente não merecemos coisa alguma. E aí teremos perdido o quê, pessoal? O diabo vai colocar de vez em quando na tua cabeça, pessoal, que você não adianta para você, que não adianta você orar, que não está adiantando nada você ir para a igreja, que não está adiantando nada você buscar Deus. De vez em quando, o diabo vai querer botar isso na tua cabeça aí. Mas está repreendido em nome de quem? Em nome de Jesus. Não aceita isso não, tá? De vez em quando o diabo quer botar umas minhocas na tua cabeça aí, mas é porque ele sabe que ele é derrotado. Aí diz assim, ó, continuando. Como o demônio gosta de nos ver vivendo na ignorância, sendo preguiçosos nos assuntos espirituais e não aprendendo aquilo que é nosso, só assim ele pode, na hora da nossa oração, julgamento, apresentar suas desculpas esfarrapadas e enganar-nos. Muitas vezes, Satanás traz à memória um pecado que cometemos há muito tempo, do qual já nos arrependemos e que nem mais existe na memória do Senhor. Mas, por não estarmos afiados na palavra, esquecemos de que pecado confessado é pecado o quê, pessoal? Inexistente. E então colocamos-nos a confessá-los de novo, assumindo uma posição de responsáveis por algo que já nem existe, mais. Você está com a sua Bíblia aí? Deixa marcadinho aí para não se perder, pessoal. Deixa marcado aí onde eu parei. Marca aí, para você não se perder. Tá bom? Deixa marcadinho aí. Abre a sua Bíblia aí em Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, verso 25. Olha o que vai dizer aí. Vamos lá. Isaías 43, versículo 25. Rapidinho, pessoal, para a gente não perder tempo. Não vou demorar, não. Isaías 43, versículo 25. Amém? Olha o que vai dizer aí, ó. Isaías capítulo 43, verso 25. Diz assim, ó. Eu mesmo, sou o que apaga o quê, pessoal? As suas transgressões, por amor de mim. E dos teus pecados me não lembro mais. Então diz a palavra, deixa bem claro para você, né? Deus é aquele que apaga os nossos pecados, nossas transgressões. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ele não se lembra. Se você já, por exemplo, você foi batizado nas águas, você é uma pessoa que já pediu perdão pelos teus pecados, você já confessou ele diante de Deus, irmão, Deus não se lembra mais disso. Deus não fica lembrando do teu pecado.
Na quarta-feira eu pregava aqui, eu falava, quando chegar aquele grande dia, né, o dia que Jesus voltar, e nós fomos arrebatados, vai passar um telão, irmão, atrás de você. No grande dia. E lá vai mostrar tudo o que você fez. Desde quando você nasceu, até o dia de Jesus voltar, ou até o dia da sua morte. Pastor, vai passar tudinho desde o seu nascimento. Qual nascimento, pastor? Ou quando você era neném, ou se você é batizado, desde o seu batizado até aquele dia. Não vai ser uma coisa que, pastor, se eu sou batizado, vai passar minha vida desde quando eu fui neném. Não, não, tá tudo apagado. Você se batizou, apagou tudo para Deus. Deus não lembra mais de nada disso, pessoal. Agora, pastor, depois que eu me batizei, eu cometi um pecado. O que fazer agora? Pede perdão pelos teus pecados, que ele não vai mais se lembrar de nada disso, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Isso aqui é importante também. Era só esse versículo que eu queria ler com você. Vamos continuar. Diz aqui, ó. Eu parei aqui, né? Eu parei assim, ó. Assumindo uma posição de responsáveis por algo que já nem existe mais. Pessoal, você sabe que sobre esses pecados aqui, eu lembrei aqui agora, irmão, esses pecados aqui não é para você ficar lembrando o que você fez. Tem gente que fica assim, alimentando uma coisa que fez lá no passado. E o diabo fica alimentando isso aonde? Na tua mente, na tua cabeça. Ele fica assim, sabe por que tu não está recebendo isso? Porque era aquele pecado que você fez lá atrás. É mentira dele. O diabo é mentiroso. Irmão, não me lembro de nenhum pecado que eu tenha feito no passado. Tá tudo apagado. Tá tudo apagado. Me lembro da minha mãezinha, né? Minha mãe, quando falava alguma coisa lá, às vezes alguém da família estava assim conversando, né? Essas reuniões de família. Quem faz reunião na família? Você faz? É uma benção de vez em quando, né? Tem umas reuniões aí que é só misericórdia, né? Família, quando se junta, meu irmão, é aquela família que é uma benção. Mas quando se reunia a família, me lembro que as pessoas, de vez em quando, lembravam de um pecado da minha mãe do passado. Aí minha mãe falava assim, não toca no meu passado não, que tá esquecido. Eu me lembro até hoje ela falava isso, né? Eu começava a rir. Na época eu era jovem ainda, não entendia. Aí eu falava assim, como é que ela esqueceu dos pecados que ela fez? Como é que é esse negócio aí? Hoje eu entendo, né? Você apagou tudo, você esqueceu de tudo. Não é que te deu uma amnésia, mas não é para você ficar alimentando isso na tua mente. Irmãos, eu particularmente não me lembro dos meus pecados, não quero ficar lembrando. Quer dizer, eu me lembro de 2. Tem 2 pecados meus que eu lembro, mas é pecado tranquilo. Posso falar? Tem 2. Um é quando eu tocava a campainha quando eu tocava a campainha da irmã lá da rua, lá, meu Deus do céu, irmão. Rapaz, eu passava lá, às vezes os colegas passando, aí via aquela campainha, a campainha bonita, pessoal. Uma campainha bonita da casa dela lá. Aí eu passava, quando eu olhava, a campainha fazia assim pra mim, ó. Piscava. Aí eu não me aguentava não, pessoal. Falei, essa campainha bonita piscando pra mim aqui. Aí eu ia lá, tocava e a gente fazia o quê, pessoal? Saía correndo. Caramba, teve um dia que todo dia a gente fazia isso voltando da escola. Aí no dia que a gente foi fazer, quando eu fui apertar, ela abriu o portão. Peguei vocês! Falei, meu Deus do céu, e agora? Eu vou levar você lá na mãe de vocês agora. Rapaz, esse dia eu levei uma surra. Minha mãe falou, nunca mais você vai tocar a campanha dela. Mas aí na outra semana tá tocando de novo. Amém, pessoal? Que não era fácil não. Desse daí eu lembro, tá? Mas esse pode, né, pessoal? Esse aí tá tudo certo, né? E tem outro também, que é o sorvete da minha avó, que quando ela vendia sorvete, eu pegava e comia escondido dela. Se minha avó estiver vendo aí, já pedi perdão pra senhora já. Amém, pessoal? Esses 2 aí eu lembro e fico lá, de vez em quando eu lembro lá na família, daí eu falo brincando lá, tá? Mas, pecado que você cometeu, coisa que vai te levar para o inferno, coisa que vai te levar para uma vida pecaminosa, irmão, apaga isso da tua mente. Não fica lembrando disso não. Isso aí é uma vida que você tem com Deus hoje, você não pode ficar lembrando desse pecado que você fez. Você já está perdoado em nome de Jesus, amém? Assim como Deus já me perdoou lá da campanha da senhorinha lá. Aí agora são os jovens de lá que tocam a minha agora. Rapaz, vamos lá. Continuando aqui. Se acharam aí, né? Veja bem, acharam? Diz assim, ó. Veja bem, a importância de conhecer os seus direitos, pois quem não os conhecer será facilmente enganado pelo maligno. Ela não terá condições de apresentar as suas razões e, assim, não conseguirá pleitear a sua causa, perdendo consequentemente a batalha. Lembre-se da terceira lição deste estudo, na qual vimos que direito não reclamado é direito inexistente. Você tem direito à bênção. O Senhor Jesus já venceu o diabo por você, já levou as suas doenças para que você não tivesse de levá-las. A Bíblia garante que você é mais do que vencedor.
Mas se não conhecer as declarações da Bíblia, que falam da sua posição diante de Deus, você não poderá apresentá-las no julgamento e certamente ficará sem receber o cumprimento delas. Quando estamos cientes dos nossos direitos, mas pelo que desejamos, mas unicamente pelo que a palavra de Deus afirma, podemos estar certos de que aquilo que a Bíblia diz ser nosso é o que teremos. O Todo-Poderoso não pôs declarações na Escritura só para enfeitá-la. Elas foram escritas para que pudéssemos ter vida. E vida com o quê, pessoal? E vida com abundância. Está escrito lá em João, capítulo 10, versículo 10, da parte B. Tá, pessoal? Então é você crer e suplicar. Eu creio e eu suplico. Eu creio e eu cito a palavra de Deus. Amém, pessoal? É você falar assim, Deus, a tua palavra está escrito, Deus. Deus, na tua palavra diz. Lembra de Jesus no deserto, quando o diabo tentou ele? O que ele falou para o diabo? A palavra de Deus, né? É a palavra que diz, está escrito. Não é isso, pessoal? Ele estava sempre suplicando contra o diabo. Mas o quê? O que estava na palavra de Deus. Amém, pessoal? Isso é importante. E você sabe que o diabo também, ele cita a palavra de Deus, pessoal? Lembra lá no deserto? O diabo citou para Jesus o quê? A palavra, mas não de Deus, né? Estava citando a palavra. E uma coisa interessante, irmãos, você tem que ter cuidado quando você vê algumas coisas na internet por aí, né? Por exemplo, eu coloco vídeo na internet, né? Mas é tudo que está na palavra que eu coloco lá. Mas tem alguns pregadores que botam lá um versículo e às vezes um versículo vira uma seita. Por quê? Porque não tem fundamento muitas vezes. Você vai ler um versículo, alguém vai te dar um versículo lá numa internet, alguma coisa, você tem que ler o fundamento, tem que prestar atenção. Uma vez teve um jovenzinho que falou para um pastor, pastor, eu não venho mais na igreja da graça. Aí o pastor, que é isso, irmão? Por que você não vem mais na igreja da graça? Ah, pastor, não vem de jeito maneira. Mas por que você não vem? Porque eu li uma coisa lá no versículo da Bíblia que está escrito lá que não sei o que, a graça é ruim, tipo isso, né? Eu não me lembro exatamente como está no versículo, mas diz lá no versículo, a graça é ruim. Aí o que ele interpretou? Que a igreja da graça é ruim. Agora você vê, pessoal. Mas não era, outra coisa que ele estava falando lá na palavra de Deus. Eu vou trazer esse versículo para vocês qualquer dia, né? Para vocês entenderem. Ou seja, você tem que ler o contexto, tem que ver o que está falando ali. Amém, pessoal? E prestar atenção que Deus quer transmitir para você, tá? Todo versículo tem um contexto a ser dito. Diz assim, ó. Quarto, para que te possa justificar. Vai dizer aqui, ó. Deus não quer que brinquemos de oração, nem que sejamos derrotados a orar. O propósito da oração é sermos justificados, o que na linguagem bíblica significa termos vitória na oração. Só mesmo alguém que desconhece a sua posição em Cristo e os seus direitos na presença de Deus fracassa nas batalhas espirituais, tanto pelas bênçãos espirituais quanto pelas físicas ou materiais. Justificação é um termo próprio da justiça, que significa não somente absolver, mas também declarar alguém justo, como se ele jamais houvesse errado em toda a sua vida. A justificação inclui mais do que o perdão dos pecados e a remoção da condenação, pois no ato da justificação, Deus coloca o defensor na posição de justo. O presidente da República, por ocasião do Natal ou do Ano Novo, pode adultar, conceder perdão a um criminoso. Não pode, porém, reintegrá-lo na posição daquele que nunca desrespeitou o quê, pessoal? A lei. Ou seja, é assim, pessoal. Vamos supor, você sabe que hoje tem esse tal de indulto por aí, né? Os presos, geralmente, eles são liberados. Natal, Ano Novo, acho que Dia das Mães também, né? Dia das Mães também, eles são liberados, é um indulto, né? Eles saem da prisão, vão lá o que tem que fazer e voltam, quando alguns voltam, outros nem voltam, certo? Mas entende, isso existe um indulto. O presidente, né, seja, sei lá, o secretário, não sei quem vai ser, ele pode liberar que o preso seja isso, mas ele não pode fazer com que aquele preso seja a ficha limpa. Isso ele não pode fazer. O preso vai sair. Você já viu que geralmente por aí tem pessoas que saem da prisão, o que eles carregam na perna? Uma o quê? Tornozeleira, não é? Ou seja, ele está solto, mas ali não esconde que ele tem ali um pecado que ele fez, algum mal que ele tenha feito, certo? Ou seja, ele está com uma tornozeleira, como se fosse ali uma marca, certo? Você não. Quando Jesus justificou o teu pecado, você foi limpo completamente, está de ficha limpa.
Não tem mais nada lá que tem uma coisa incriminando você. Por quê? Porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. Amém, pessoal? Não tem mais aquela coisa, eu cometi um pecado, só que esse pecado ainda tem uma tornozeleira no meu pé. Não, não, você foi limpo. Você está totalmente limpo de todos os seus pecados, porque você já se acertou com Deus. Amém, pessoal? Voltando aqui. Diz assim, ó. Ora, sem a justificação que vem pela fé, jamais teremos paz com o Senhor. E se não temos paz com Ele, podemos esquecer. Jamais seremos abençoados. Mas graças a Deus, isso é possível. É para isso que Ele nos convida, sendo, pois, justificados pelo quê, pessoal? Pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus, que está em Romanos 5, versículo 1. Ou seja, você é justificado pela fé e não pela mente, tá, pessoal? Você é justificado pela fé e não é pela mente. Você tem que trabalhar a tua mente, mas é pela fé. Você tem que entender que você já é justificado em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Toma posse desse estudo, toma posse da sua bênção, tá? Aqui atrás, como eu sempre falo para vocês, eu tenho repetido. Aqui atrás tem um questionário, pessoal. Esse questionário aqui não é de enfeite, é para você fazer esse questionário aqui, tá? A primeira pergunta diz assim, ó. Primeira pergunta. Qual é o recurso que temos nos momentos mais o quê, pessoal? Mais difíceis. Letra A oração. Letra B, o jejum. Ou letra C, o acender velas? Amém, né, pessoal? Você não vai ficar acendendo vela não, irmão. Você tá amarrado, hein? Tá? Tá vendo? É bem simples, pessoal. Se você aprendeu, aí você marca um X aqui nos questionários, tá bom? Você vai marcando um X, vai do 1 até o 16. Vai marcando um X e depois você faz aqui as respostas de cabeça para baixo aqui, tá? Todas as respostas estão aqui para você conferir depois em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Que Deus